alunos, para mais uma aula. Aqui é o professor Rodrigo, do canal Rodrimelo Física e Química. A aula de hoje será sobre exercícios resolvidos de dilatação volumétrica, que é assunto da Física 2 para os alunos da segunda série do ensino médio. A dilatação ela pode ocorrer tanto nos sólidos como nos líquidos. Já vimos a dilatação linear e agora estamos vendo a dilatação volumétrica. A equação para cálculo da dilatação é chamada de ΔV igual a VI vezes o gama vezes o ΔT. E essa equação permite calcular essa dilatação. O coeficiente de dilatação linear é o alfa, porém aqui na dilatação volumétrica nós precisamos do coeficiente volumétrico que é chamado de gama. Então na continuação desse vídeo eu vou estar trazendo exemplos e resolvendo esses exemplos para vocês. Gostaria que vocês anotassem no seu caderno de física tanto o exemplo como a resolução, pois na próxima aula vamos estar trabalhando com uma lista de exercícios. Vamos então para os nossos exemplos resolvidos sobre dilatação volumétrica, dilatação dos líquidos, para a Física 2, para vocês alunos do segundo ano do ensino médio. Eu sou o professor Rodrigo e vamos aqui então observar a primeira questão. Aqui eu tenho um paralelepípedo. Ele tem dimensões de 10 centímetros por 20 centímetros por 30 centímetros. O que é um paralelepípedo? É aquele objeto retangular. Aqui eu tenho, por exemplo, um retângulo. E esse retângulo ele tem 3 faces. Aqui então eu vou ter um paralelepípedo que tem comprimento, largura e espessura. O que acontece é que o volume desse paralelepípedo, que é o volume inicial dele, depende do comprimento vezes a largura vezes a espessura ou profundidade, assim vocês desejem. Aqui eu vou multiplicar os 3 valores. E vamos encontrar um volume inicial desse paralelepípedo igual a 6.000. Como ele está em centímetros, isso aqui vai me dar centímetros cúbicos. A temperatura inicial desse paralelepípedo é 10 graus. A temperatura final é 110. Então, lembrem que ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. O que nós vamos ter aqui? 110 menos 10, nós vamos ter 100 graus Celsius. E o coeficiente? Quem é o coeficiente? O coeficiente é o gama. Se ele nos desse o alfa, que é aquela tabela lá do início da dilatação linear, eu teria que multiplicar aquele valor por 3. Mas aqui eu já coloquei o valor do gama, do coeficiente, já transformado. Então, nós vamos calcular o quê? O acréscimo de volume. Esse acréscimo de volume é o ΔV, que depende do VI, depende do gama, depende do ΔT. O ΔV é quanto vai aumentar. O nosso volume inicial é 6.000, lembra? Lado vezes lado vezes lado, vezes o gama, que aqui já está sendo 0,0000024, vezes o ΔT, que é o 100. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter o acréscimo de volume desse paralelepípedo. Tendo como resposta aqui 14,4 e o volume centímetro cúbico. Lembra que aqui podemos trabalhar com centímetro cúbico, metro cúbico, litros, ml. Aqui a unidade é centímetro cúbico. Então, um paralelepípedo ele aumentou o seu volume no final das contas, ficando com 14,4 centímetros a mais. Aqui na questão 2, nós temos um recipiente de cobre com 1.000 centímetros cúbicos de capacidade a 0 grau. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do cobre é o 0,00051, ele quer calcular a capacidade do recipiente a 100 graus. Então, observe só, nós temos um recipiente, aqui está o recipiente, dentro dele cabe 1.000 centímetros cúbicos. Se você aquecer esse recipiente, ele vai ficar maior.
E se ele vai ficar maior, vai caber mais do que 1000. Então a primeira coisa que a gente vai calcular é quanto ele aumenta de tamanho. E esse aumento de tamanho a gente chama de ΔV. Para isso nós precisamos do VI, que é o 1000 que ele tem. Para isso precisamos do ΔT, que é a temperatura final, o 100, menos a inicial, que é 0. Logo, o ΔT já vale 100. E também precisamos do gama, o coeficiente, que já está sendo dado no exercício. O gama é o 51. Vamos calcular aqui na fórmula do ΔV e fazer a multiplicação. Vamos aplicar na fórmula do ΔV, onde ΔV fica VI, que é 1000, vezes o gama, vezes o ΔT, que é o 100. Vamos multiplicar aqui e verificar o acréscimo de volume. Nesse caso, nós obtemos como resposta 5,1 centímetros cúbicos, que é o acréscimo que teve o recipiente. Então, o recipiente tinha 1000 de capacidade, coube dentro dele agora, ele aumenta 5,1. O que o exercício quer calcular? A capacidade dele, o volume final que ele tem. Então, é você pegar o 1000 que ele tinha e somar com o 5,1. A resposta desse exercício é 1005,1 centímetros cúbicos. Aqui na questão 3, nós temos um caminhão-tanque com 10.000 litros de gasolina. Ele foi abastecido numa temperatura de 30 graus. Quando ele voltou para a cidade de origem, para descarregar, a temperatura nessa cidade estava 10 graus. Então, o que acontece? Verificou-se uma redução de volume dentro do tanque. Se tinha 10.000 litros a 30 graus, com 10 graus não vai ter mais 10.000 litros. O que o exercício quer saber é quanto foi a redução desse volume. Então, observe que o VI é 10.000 litros. Quem é o ΔT? Sempre a temperatura final menos temperatura inicial. Aqui nós temos uma temperatura inicial de 30 e a final de 10. Então, você tem que fazer 10 menos 30, o que nos dá menos 20 graus de temperatura. Indica que a temperatura diminuiu. Queremos calcular ΔV. Se ΔV é VI, que é 10.000, vezes o gama, que já está sendo dado no exercício, o gama da gasolina, 0,00096, vezes, abre parênteses e coloca ali menos 20. Agora você multiplica tudo, mas não coloca o sinal negativo na conta. Porque não colocando o negativo, você vai achar o valor certo. Aqui dará 192 litros. Porém, quando eu multiplico por um número negativo, aqui vai ter um negativo na frente. Então, você disse que deu 192 negativos em litros. Isso caracteriza que diminuiu 192 litros de gasolina dentro daquele tanque quando a temperatura se reduziu 20 graus Celsius. E aqui na última questão nós temos um tanque de 45 litros de um automóvel totalmente enchido com álcool em uma noite fria, estava 5 graus. Em seguida, o motorista guardou o carro na garagem, não ligou, empurrou ele até a sua casa, que era pertinho do posto, e não gastou nenhuma gota de combustível. A temperatura na manhã seguinte chegou a 25 graus. Nesse caso, o álcool dentro do tanque aumentou de volume. E como o tanque já estava muito cheio, esse álcool vazou por uma mangueirinha que é chamado ladrão. Aqui o exercício já dá o coeficiente gama do álcool. Nós queremos calcular quanto de álcool vazou. E aqui, fazendo o seguinte, o VI é 45, ΔT você tem que diminuir a temperatura final da inicial, 25 menos 20, menos 5 sobra o 20 graus. A gente vai calcular o ΔV, aplicando então ΔV igual VI vezes gama vezes ΔT, onde fica o 45 vezes o 0,0112 vezes 20. E isso vai dar um valor de 1,008 litros, ou isso é igual a 1 litro que vazou do tanque desse automóvel. Ok? Anotem esses exemplos no caderno de vocês, essa resolução. Na próxima aula vamos trabalhar com exercícios. Um abraço, bons estudos!